Olá, meus caros alunos do segundo ano do ensino médio, estamos aí de novo para mais uma videoaula. Um esclarecimentozinho rápido para vocês. Nessa videoaula de hoje nós não vamos colocar matéria nova não. Combinei com a Elianete que como semana que vem vocês vão ter prova, vocês já sabem como é que vai funcionar, né? E a prova é referente aos capítulos 16, 17 e 18. Eu vou dar uma pincelada rápida aqui no que é mais importante desses capítulos, pedir a vocês para voltarem lá no capítulo, estudar o capítulo, né? Sublinhar as partes mais importantes, olhar o significado das palavras, refazer os exercícios, né? Inclusive os exercícios que eu mandei na última videoaula, né? Então, vamos nos preparar bem para a prova. O que eu quero revisar com vocês hoje aqui nessa videoaula? Começando lá, né, a primeira parte da nossa matéria lá, foi lá a origem da vida, né, como que os seres vivos se originaram, né? Falamos lá da atmosfera primitiva, falamos lá das reações que aconteceram naquela atmosfera primitiva para fazer com que macromoléculas fossem formadas. Essas moléculas caíam no mar primitivo e foram formando os chamados coacervados de moléculas. Daí houve o aparecimento das primeiras células, né? Estudamos, eu quero que vocês voltem lá para ver o que é a hipótese endossimbiótica, não é? O que foi que aconteceu isso, o surgimento de organelas protoplasmáticas, isso é muito importante de saber, né? Falamos também da abiogênese e da biogênese, não é? O que é a abiogênese? A abiogênese, aquela crença, né, de que um ser vivo poderia surgir a partir da matéria bruta. Falamos de vários experimentos para derrubar essa abiogênese e fortalecer a biogênese, que diz que todos os organismos provêm de um organismo pré-existente, né? As experiências lá, não é, de Redd, as experiências de Pasteur, que foi a experiência mais importante para fortalecer a biogênese, né? Falamos também de como que as teorias de aparecimento da vida na Terra foram surgindo, né? A primeira dela, muito fundamentada nas religiões, o criacionismo, tudo foi feito por uma entidade superior e permanece sempre assim com o passar dos séculos, né? Falamos da evolução, que a partir daquelas primeiras moléculas, daqueles coacervados, foram formando as células mais primitivas, as procariontes, as eucariontes, formando aí os tecidos e fazendo a evolução dos seres vivos. Falamos de uma outra teoria que muitas pessoas hoje ainda aceitam e querem comprovar, que é a panspermia, né? Que moléculas iniciais chegaram à Terra vindo de outros lugares do espaço. Dei uma lida lá, o que é panspermia, é muito importante, não é? Bom, depois nós passamos para o capítulo seguinte e falamos na classificação dos seres vivos. Lembra lá, para que a gente classifica os seres vivos? Para melhor entender, para melhor estudar. Eles vão sendo agrupados de acordo com as suas semelhanças, não é? Numa chave que nós chamamos de chave dicotômica. Vocês se lembram lá como que nós fizemos essa classificação? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Não é verdade? Qual a palavrinha que eu pedi para vocês guardarem? Está aqui, ó. Ré, fi, có, fá, gé. Não se esqueçam. Se dois animais pertencem ao mesmo filo, logicamente eles pertencem ao mesmo gênero. Se os animais pertencem à mesma classe, pertencem ao mesmo reino, ao mesmo filo. Se pertencem à mesma ordem, pertencem ao mesmo reino, ao mesmo filo, à mesma classe, assim sucessivamente, né? A classificação final é a classificação de espécie. Vou abrir um parênteses aqui para a gente falar da nomenclatura científica, como que a gente escreve o nome científico de uma espécie. Geralmente são duas palavras, pode ter mais de duas, mas geralmente duas palavras, onde a primeira, começada por letra maiúscula, é o gênero, e a segunda
iniciada com letra minúscula é a espécie. Se tiver 3 palavras e a segunda for também iniciada com letra maiúscula, é o subgênero. Se tiver 3 palavras e a terceira também foi iniciada com letra minúscula, é subespécie. Então essa é a classificação. Espero que vocês tenham entendido isso, mas dá tempo ainda de dar mais uma lida. Depois nós vamos falar dos grupos dos seres vivos. Para essa primeira prova, você se lembra que nós estudamos 2 grupos de seres vivos. Os vírus, né, e as bactérias. De vírus, vocês devem estar cheios de falar, porque na televisão só está falando de vírus. Né? Mas, para a prova, o que vocês têm que saber? Vocês têm que saber que vírus é um organismo acelular. Ele não possui célula. Ele é constituído de uma cápsula. Essa cápsula pode ter proteínas e gordura. Inclusive, por que a gente tem que lavar as mãos aí por causa do coronavírus? Porque o sabão destrói a película de gordura que está associada à cápsula proteica, destruindo assim o vírus. É por causa disso. Né? Então, essa cápsula, né, vai encerrar dentro dela um material genético, o DNA dos adenovírus e o RNA dos retrovírus. Não é? Os vírus, eles são causadores de doença. Tanto é que a palavra virulência quer dizer doença. Às vezes a gente usa a palavra virulência para uma bactéria. Por quê? Porque a bactéria é capaz de causar doença. O vírus, quando ele acomete o nosso organismo, ele age como um veneno. Ele vai agir no nosso corpo como um antígeno. E aí nós temos que produzir os nossos anticorpos para bloquear a ação daquele vírus. Então, o antígeno é o externo, que penetra na gente. O anticorpo é o que o nosso corpo produz. Por exemplo, agora aí na Covid, nós temos que falar dela, está falando em buscar uma vacina. O que para fazer essa vacina tem que ter? Primeiramente, isolar o vírus, entender o mecanismo de replicação dele e produzir, né, vírus enfraquecidos para ser injetado no ser humano, para o ser humano já produzir os anticorpos. Aí, quando a carga viral da doença chegar no indivíduo, a sua célula de memória já tem como produzir os anticorpos e combate rapidamente e você não fica doente. Não é verdade? Por exemplo, agora mesmo, começou aí a campanha de vacinação, né, contra a gripe, né, principalmente a gripe H1N1, né, que alguns anos atrás teve um surto epidêmico, né, que não chegou a ser uma pandemia não, mas chegou a ser uma epidemia num grau ou 2 graus abaixo de ser convocado uma pandemia. Né? Esse H1N1 já tem a vacina, você vai lá para a vacina. O H1N1 está correndo aí. Você pode pegar o H1N1? Pode, você pode pegar o H1N1 e pode pegar outros vírus de gripe, outros vírus de resfriado. Por que é que a gente está falando assim? Ah, nós temos que abaixar a curva de infecção da Covid. Por quê? Porque principalmente agora, nessa época que está chegando aqui, né, para nós, Belo Horizonte, o número de doenças respiratórias aumenta muito. Todo ano tem aquelas mesmas reportagens. Centro Geral de Pediatria, cheio de gente. As UPAs, cheio de gente, todo mundo lá fazendo nebulização e etc. Isso já é normal. Né? Fora outras doenças viróticas que atacam a gente aqui. Né? A gente não pode esquecer da dengue, não é verdade? Então, isso tudo está ligado aos vírus, ligado a essa sua característica. Então, olha, o que é vacina, o que é antígeno, o que é anticorpo, a gente tem que saber, não é? Preste bem atenção numa coisa, além da vacina tem uma outra terapia que a gente chama de soro, não é? Você vai tomar um soro. O que é o soro? É quando os anticorpos são produzidos por outro indivíduo, né, até de outra espécie, né, e é aplicado na pessoa, correto? Então, sobre vírus, tem muita coisa bacana que nós discutimos na aula e que vocês têm que reler aí no livro de vocês. Saber as viroses, além dessas que eu ditei, dengue, chikungunya, zika,
Covid, né? E várias outras viroses que nós estudamos lá na sala. E vamos lembrar um pouquinho também das bactérias, não é? As bactérias são organismos procariontes, são os organismos mais simples, não é verdade? As bactérias, elas possuem uma célula, só que a célula dela não tem um núcleo individualizado. O material nuclear está no citoplasma. E ao contrário dos vírus, as bactérias têm o seu próprio metabolismo. As bactérias, inclusive, se autorreproduzem muito rapidamente, na chamada divisão binária, também chamada cisparidade. Por isso que elas crescem muito rapidamente. Tem também um tipo de reprodução considerada sexuada na bactéria, que é a conjugação, que é onde elas trocam pedaços de dos seus DNA, não é verdade? Não se esquecer, né, que as bactérias podem viver isoladas ou podem viver em colônias, isoladas da forma de resistência dela, e as colônias de bactérias, né? Os cocos, diplococos, pneumococos, vibriões, né? Espirilos, os diversos tipos de colônias. Olhem lá o desenho da colônia e o nome de cada colônia. Então a prova é isso aí, gente. Espero que vocês façam essa revisão, espero que vocês vão lá ler o livro, refazer os exercícios, né? E fazer a prova com muito gosto. Espero que tenham todos um bom desempenho na prova, tá? E eu estou aqui da minha parte, torcendo para que tudo isso acabe, para que nós possamos voltar a nos encontrar. Porque dar aula aqui agora é até legal, estou curtindo dar aula, né? Inclusive porque eu quero aqui fazer um agradecimento público à minha netinha Júlia, que é ela que me ajuda na gravação dessas aulas. Eu não tenho essas habilidades, mas estou fazendo com muita raça, com muita força, com muita gana, para poder ajudar vocês. Um beijo no coração de cada um e até daqui uns dias. Fiquem com Deus.